Bom dia, pessoal. Na sequência, então, esta semana vamos falar perdão, da Constituição de 1988, ou como ela é conhecida, perdão, a Constituição Cidadã. Então, essa Constituição foi a última que promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte, né, com deputados eleitos para o ano de 1987. A eleição foi realizada em 1986 e é símbolo, essa Constituição, de um processo de redemocratização do nosso país, né, que durante a década de 1980 incorporou diversos direitos sociais inéditos no Brasil, né? Pode-se dizer que ela é uma Constituição com muitas garantias de direitos próximo do que seria uma social-democracia. A social-democracia é um tipo de pensamento político, uma ideologia que visa, entre aspas, o bem-estar social. E surge no contexto da Guerra Fria para estancar as lutas proletárias de trabalhadores, trabalhadoras, sob a orientação dos partidos comunistas na Europa, né, no pós-guerra, e como uma forma de amenizar o sofrimento dos trabalhadores para que eles não se apegassem ou fossem dirigidos pelos partidos comunistas, marxista-leninista, e viessem à revolução. Então o partido social-democrata, o pensamento social-democrata propõe um capitalismo mais ameno, com menos sofrimento aos trabalhadores, para os trabalhadores. Então a Constituição de 1988, ou Constituição Cidadã, como é chamada, ela tinha muito disso, né? Então, várias reivindicações e demandas que já vinham durante a ditadura militar e vai desembocar numa conquista positiva. Não 100% do que gostariam os sindicalistas e o movimento popular em geral, mas com muitos avanços obtidos nesse processo de redemocratização. E a Constituição de 1988 ela é um símbolo, né, e uma consolidação da democracia aí, cada um vai ter seu pensamento sobre ela, mas de uma forma geral saímos de uma ditadura e estávamos vivendo agora um regime de mais liberdades, um regime onde, inclusive, a eleição para presidente haveria de ser direta. Então, os indígenas conquistaram muitas, agora sim, para falar, muita coisa para lembrar, mas os indígenas, e durante o processo da Assembleia Nacional Constituinte, muitas caravanas de trabalhadores, né, através dos sindicatos, movimentos populares, associação de mães, sociedade de amigos de bairro, se dirigiam a Brasília com baixo assinado, com muitos números, através dos quais podia o povo propor uma emenda constitucional, né? Por exemplo, pensava-se lá direito à alimentação na escola, né? Um exemplo assim. Então, recolhia-se essas assinaturas que o documento requeria e levava-se a Brasília, entregava lá para os responsáveis, né? Às vezes até mesmo para o Ulisses Guimarães, que foi a grande figura desse processo, né? Tanto na luta contra a ditadura militar, como o processo de Assembleia Nacional Constituinte e a promulgação, finalmente, da Constituição Cidadã de 1988.
Então, a proposta da semana é conhecer um pouco sobre a Constituição Cidadã e entender, né, dentro de uma análise sociológica, o processo, né? Derrota do regime militar ou ditadura militar, luta por uma Constituição que garantisse direitos e que fosse, né, representasse a consolidação dessa retomada da democracia depois de mais de 20 anos, 21 anos, mais de 21 anos de ditadura militar. E era isso que isso que a proposta da semana pede, né? Então, na Constituição de 1988, foi o resultado da Assembleia Constituinte empossada em 1987, como eu já disse. É considerado o marco que inaugurou o período democrático no Brasil, conhecido como Nova República, né? A fim da ditadura, a próxima república, após o último presidente militar, que foi o general João Batista de Figueiredo, assume o Sarney, e esse governo é chamado de Nova República. O presidente da Constituinte, né, foi Ulisses Guimarães e tal, e é considerado bastante avançado em relação às questões sociais, como eu já havia dito para vocês. Essas garantias de liberdades individuais, então, elas são uma marca dessa Constituição Cidadã. Apesar disso, a Constituição sofre algumas críticas de juristas e intelectuais. Então, claro, sempre aparecem os insatisfeitos, tanto de um lado como do outro, né? Dos trabalhadores, dos patrões e tal. Os trabalhadores disseram na época que não conquistaram tudo que eles propunham, que eles requisitaram, que eles reivindicavam, né? E os patrões achavam que era muito avançada, que dava muito direito, o próprio governo sempre ao lado do patronato, né? Então, os antecedentes históricos da Constituição. Com o fim do autoritarismo que caracterizou a ditadura militar, a democracia era uma demanda da sociedade. Então, o povo clamava por democracia, queria democracia para o Brasil, para o nosso país. E o processo de elaboração da Constituição de 88 expressou isso. A nova Constituição recebeu o nome de Constituição Cidadã e foi o resultado de 20 meses de trabalho. Então, a Assembleia Constituinte passou 20 meses trabalhando, né? Nos anos da ditadura, o Brasil estava sob os efeitos da Constituição de 1967, documento redigido em cumprimento do que decretava o Ato Institucional número 4. A Constituição de 1967 era dura e tinha como objetivo reforçar o autoritarismo dos atos institucionais decretados até aquele momento, né? O governo militar, a ditadura, governava com atos institucionais, né? O mais falado e o mais sombrio de todos ficou conhecido como Ato Institucional número 5. Esse aqui ainda estamos no 4. Entre os direitos retirados estão os direitos do cidadão, né, de escolher o presidente da República, nessa Constituição de 1967. No entanto, à medida que a ditadura enfraquecia, parte da sociedade brasileira engajava-se na luta pelo retorno da democracia. Uma das mais importantes exigências era uma nova Constituição que fosse democrática e que atendesse aos direitos dos cidadãos e resguardasse suas liberdades, né? Então, também aí a gente já comentou sobre isso, dispensa. Eu estou lendo o texto aqui junto de uma forma um pouco diferente, porque vocês vão responder, né? E vocês responderão ao formulário com esse texto, né? Então, tudo que está aqui, então eu vou comentando e tal, tirando. Depois eu tiro mais algumas dúvidas, né? Um dos símbolos dessa reivindicação foi o manifesto assinado por uma série de intelectuais. Esse documento foi lido em 1977, olha só, né? Os trabalhos da Constituição, da Constituinte, começaram em 1987, né? Em 1977,
por Godofredo da Silva Teles, jurista, professor universitário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nesse manifesto, conhecido como Carta aos Brasileiros, os autores demandavam uma nova Constituição para o Brasil e o retorno da democracia. Pediam aí, reivindicavam uma Constituição e o retorno à democracia. Na década de 1980, a ditadura já estava enfraquecida. Teve que enfrentar a manifestação dos brasileiros pelo retorno do voto direto para a escolha de presidente. Então aí a população já, no início dos anos 80, brigando para ter o direito, né, para terem o direito, os eleitores, o povo, ter o direito de votar para presidente, né? E esse movimento conhecido como Direta Já. E surgiram em apoio à emenda constitucional de Dante de Oliveira, um deputado Dante de Oliveira, na época do MDB, né, que propôs essa emenda constitucional, essa alteração para que o povo pudesse voltar para presidente. E aí houve muitos comícios pelo Brasil, intelectuais, artistas, políticos de vários partidos se uniram em prol das eleições diretas para presidente no início dos anos 80, né? Mesmo com a mobilização popular e as gigantescas manifestações, a emenda não foi aprovada. E a eleição de 1985, que queria-se que fosse direta, né, aconteceu por voto indireto. Apesar da derrota da emenda, o engajamento popular permaneceu com o apoio à candidatura de Tancredo Neves como presidente e de José Sarney como vice. A vitória de Tancredo na eleição indireta foi avassaladora, né? Ele arrasou, mesmo a eleição sendo indireta, no caso, os membros do parlamento que votavam, né? Ele conseguiu ganhar do candidato da ditadura, que na época era o Paulo Maluf. Mas aí vem o falecimento, né, do político mineiro, Tancredo Neves, que trouxe frustração ao eleitor brasileiro, né, que já havia perdido pela derrota da medida Dante de Oliveira, da emenda Dante de Oliveira, não poderiam votar naquele ano ainda seguinte, 85, para presidente diretamente. Ainda o que foi eleito, que era o candidato das oposições, né, da esquerda, do centro, em oposição ao centro-direita, à direita e aos generais, aos militares, ele se frustra duplamente. Uma por não conseguir votar para presidente naquele ano, e a segunda pelo candidato eleito, ainda que fosse da oposição, por ser da oposição, né, deu grande esperança ao povo brasileiro de mudanças. E com isso o povo fica muito entristecido. Na época houve bastante manifestações de rua, né? Inclusive com o corpo do presidente eleito Tancredo Neves circulando em carro de bombeiros e tal. Foi uma grande comoção do povo brasileiro nessa época. E aí vem a Assembleia Constituinte, e aí finalmente, né, nessa Assembleia acaba se decidindo que haveria eleições diretas, mas em 1989, no final do mandato de José Sarney, né, que a princípio queria-se que ficasse 4 anos, e com chavos e negociações no Congresso ele consegue ficar os 5 anos, né, que era o tempo que ficavam os militares, né? Cada presidente ficavam 5 anos, né? Então, cada presidente ficava 5 anos, né? Então ele queria o direito dele também de ficar os 5 anos, já que ele era o vice e assumiu, né, ficou como titular a partir do momento que o Tancredo Neves faleceu. E como ia se negociar, como a Constituinte ia prever um mandato de 4 anos para cada presidente, que é até hoje, ele achou que, por ele ter sido eleito indiretamente e por apego principalmente ao poder, ele deveria ficar 5 anos, e conseguiu esse benefício para ele, né?
Então, as conquistas dessa Constituição, né, é considerada um grande marco para o Brasil e inaugurou um período de maior democracia da nossa história, no qual grandes avanços sociais aconteceram. Os grandes avanços da Constituição Cidadã aconteceram nas questões relacionadas aos direitos sociais. Como exemplo de avanço, pode-se citar o reconhecimento das culturas indígenas e afro-brasileiras como parte da cultura nacional, conforme estabelecido no artigo 215 da Constituição. A Constituição também garante o direito de liberdade de imprensa e atribui a defesa do meio ambiente e da família como dever do Estado. Além disso, a Constituição assegura aos indígenas os direitos de preservação da sua cultura e de demarcação dos seus territórios. Os ganhos que a Constituição trouxe ao Brasil são diversos, mas, naturalmente, o texto é alvo de críticas. As críticas à Constituição estão, sobretudo, relacionadas ao tamanho do documento e ao detalhismo sobre as questões que os juristas entendem que não deveriam constar na Constituição. Isso, no entanto, é entendido como resultado do contexto em que foi produzida, pois a nação, na defesa de seus direitos, procurou inseri-los na Constituição como forma de garantir que fossem aplicados. Então, ela é muito detalhista justamente porque o povo pediu para esses direitos e o item, o outro, para que eles funcionassem como uma garantia, né? E que eles iriam ser colocados na Constituição e também aplicados, né? Então houve todo esse, ela realmente é bem complexa, né, a Constituição. Mas é a nossa Constituição e, comparada com as outras que o Brasil teve, ela é uma das melhores, né? Por isso, tanto hoje em dia, a sociedade, a parte da sociedade que às vezes não, precisa, né, cuidar desses direitos, quer uma mudança na Constituição e já chegaram até a pedir uma nova Constituição, né? Vivem aí apresentando emendas para derrubar direitos da população, direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres, direitos dos afrodescendentes e por aí afora. E etc, etc, etc. Eu não lembro de tudo agora. Então, a análise sociológica que o aluno, o professor faz desse fato, da Constituição Cidadã, é que ela representou, né, muito além dos direitos sociais conquistados lá pelos trabalhadores, trabalhadoras e indígenas, e, enfim, todos os que se propuseram a participar e lutar por direitos e apresentaram e mobilizaram, muito mais do que isso, ou tão quão importante isso, é o fato de que essa Constituição, ela deixa no papel programado como um estatuto da democracia, que por sua vez é vigiado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. E essa Constituição, ela é importante na questão democrática, porque durante esses 30 anos, né, mais, né, 88, 98, 2008, mais de 30 anos da Constituição Cidadã, houve, tanto através de emendas, de leis, que tentaram barrar o que nela está contido para a permanência da democracia, o cumprimento da democracia. Não é a melhor democracia do mundo, não é a maravilha das democracias, a democracia das democracias, porém, para o Brasil, né, comparado com as outras constituições e para a história do povo, é uma Constituição que realmente garante o espaço democrático, né? Não assim, se nós formos tratar, por exemplo, isso sociologicamente falando, de direito ao uso de internet, de direito, ela ainda está
caminhando, né? Através de emendas, podemos melhorar bastante esse lado. Direito da população carente ao uso da internet para estudo. Enfim, o mundo hoje é conectado, não se faz nada sem internet mais, né? Inclusive estudar aí em tempos de pandemia. Antes da pandemia também já existem os cursos EAD e, enfim, é preciso democratizar a internet, o mundo digital, né? As tecnologias. E mais de uma forma, isso pode ser feito com emendas, como houve a emenda A de 67, a Constituição de 67, Dante de Oliveira, para que se elegesse um presidente diretamente, embora derrotado, mas é assim que a população e os interessados podem ou poderão trabalhar na questão do direito digital. Isso também é democratizar. O direito digital, o direito ao acesso a todos é democracia. Mas o básico da democracia é vigiado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Através dessa lei, desse livro, que é a Constituição Cidadã de 88. E para nós, na sociologia, é importante analisar que ela representou o fim da ditadura militar, ela consolidou a democracia e hoje ela é atacada de forma feroz pelos inimigos da democracia. Basta assistir noticiários aí de TV ou rádio ou na internet mesmo, a leitura. Vocês que estão entrando em contato com essa temática agora poderão observar quem ataca a democracia, quem ataca a Constituição Cidadã e quem defende, né? No caso, quem tem defendido é o Supremo Tribunal Federal, né? Geralmente quem ataca são as pessoas que são contra a democracia. Na questão de emenda, né? Às vezes uma emenda para mudar uma lei ou outra, isso não quer dizer que sejam essas pessoas contra a democracia, mas quando atacam as leis de liberdades, né? A lei de liberdade de expressão, de pensamento, liberdade de opinião, de ir e vir. Então, acho que é isso que nós podemos encerrar aqui por hoje. E durante a semana nós vamos falando um pouco mais sobre a Constituição Cidadã. Eu peço para aqueles que encontraram os links passados quebrados e não conseguiram fazer e me relataram, me relatem ali a hora que for colocar o nome e a série no formulário, que coloca um link quebrado, 2 links quebrados, dependendo de quantos exercícios o aluno encontrou quebrado, tá bom? Então, por hoje é só. Bom dia para todos e bons estudos.